Amén. Esta mañana vamos a concluir nuestra mensaje sobre Oseas 14. Como comenzamos mostrando que el Señor es nuestro orvalho. Ele é o nosso orvalho. E devido a ser Ele o orvalho, as águas, Israel pode mudar sua vida. Por isso, o Senhor disse: curarei, no verso 4, a sua infidelidade, falando do seu povo, porque o seu povo é infiel com o seu Deus. Curarei a sua infidelidade. Eu de mim mesmo os amarei, ou seja, Ele amará voluntariamente, de graça, porque a minha ira se apartou deles. Ele está falando de uma restauração completa para seu povo, o povo de Israel, mas também para o povo da igreja que experimenta o mesmo processo de salvação, o mesmo processo de resgate, e chegamos à mesma meta. Ele tem formado um só corpo de judeus e gentios, e é isso que o Senhor está fazendo, uma transformação através de um processo que Ele já iniciou em todos os homens de fé. Então, devido a essa restauração que começou em todos aqueles que creem no Messias Jesus Cristo, uma nova vida veio através dessas águas, desse orvalho. Por isso que o Senhor disse: eu sou o teu orvalho. Verso 5: serei para Israel como orvalho. É um orvalho que chega, que é derramado no coração, que é a terra do homem, para que seja fértil, para que possa dar o fruto esperado, devido à semente que Ele colocou no coração. Ele está cuidando essa nova vida que Ele colocou em cada um de nós. Agora chegamos, ele usou muitas metáforas para falar aqui. O profeta Oséias usou essas metáforas para mostrar a transformação e o caráter que o Senhor está dando a seu povo, a sua igreja. A primeira metáfora foi que florescerá como o lírio, sim? O lírio branco que em Israel brota al sentir as águas, imediatamente sai, e está falando da santidade do Senhor, mas também do próspero, porque tem muitos lírios que habitam nos vales, que não estão nas montanhas, sino nos vales, ali no lugar baixo. Aí estão os lírios, sempre dando alegria, porque o Senhor pastoreia entre lírios. Dice que lançará suas raízes como o cedro do Líbano, falando da fortaleza, da permanência, falando de como Deus quer fazer um povo forte, porque os ventos de doutrina nos últimos dias serão tão fortes, como dice Timoteo, Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 4:1, dice o Senhor que nos últimos dias muitos apostatarão da fé. Apostatar da fé significa abandonar o caminho. Não é os ímpios abandonando a que existe ou não Deus. Não, são muitos crentes abandonando o caminho devido a que escutarão doutrinas de demônios. E uma das coisas que eu tenho visto ultimamente é que o que mais tem proliferado hoje na igreja é o ministério profético. E esse ministério profético é uma arma de dois fios. Eu creio no ministério profético. Eu creio que o Senhor tem levantado verdadeiros profetas nesta terra. Mas Satanás também usará o ministério profético para enganar a muitos. Ninguém vai ser enganado se não crê que a pessoa que está aí é de Deus. Ou a própria pessoa anela ouvir coisas ainda que não venham do Espírito Santo. É impressionante que no livro de Apocalipse o Senhor só admoestou
fortemente a duas igrejas especificamente, sobre coisas que ele praticamente estava respaldando o que foi determinado no concílio em Jerusalém, sobre os sacrifícios a los ídolos e a fornicação. Se vocês lembram, o Senhor repreendeu a igreja de Pérgamo, dizendo que muitos aí estavam aceitando e retendo a doutrina de Balaam. Lembra? Se não lembram, aí leem depois, capítulo 2 de Apocalipse. Dice aí que retém a doutrina de Balaam. E sabem quem era Balaam? Um falso profeta. Um profeta que tentou amaldiçoar ao povo do Senhor, mas Deus não o permitiu, porque o Senhor disse: não tocarás a meus ungidos, nem farás dano a meus profetas. Eu não tenho achado mentira em Israel, diz. Agora, devido a que ele não conseguiu amaldiçoar o povo, ele recebeu uma inspiração diabólica, e ele encontrou a forma como a ira de Deus podia se derramar sobre o povo. Sabem qual foi? Dice que ele aconselhou a Balac, o rei de Moabe, a que as mulheres de Moabe convidassem aos israelitas a comer das coisas sacrificadas a ídolos e a fornicação, a imoralidade. E a ira de Deus caiu sobre o povo por essas duas coisas. Na igreja de Tiatira, o Senhor le disse a essa igreja: pero mas tenho algo contra ti, que estás dando ouvidos a essa mulher Jezabel, que se diz profetiza. ¿Están ouvindo o que estou dizendo? Na igreja de Pérgamo, um falso profeta. Na igreja de Tiatira, uma mulher que se dizia profetiza. E o Senhor chama de Jezabel. ¿Sabem por quê? Não era a mesma Jezabel, e creio que não tinha o mesmo nome de Jezabel, a esposa de Acabe, no Antigo Testamento. Foi o nome que Deus le deu a essa mulher, porque era uma mulher que ensinou ao povo de Israel, e diz que a elite do povo aprendeu a adorar a Baal, que era o Deus de Jezabel. E sabem o que fazia Jezabel? Ensinar ao povo a comer das coisas sacrificadas a ídolos e a imoralidade. Creio que uma das coisas mais terríveis que vai acontecer nesses últimos dias sobre a igreja é esse ministério profético que vai ser usado pelo inimigo para enganar a muitos e levá-los à idolatria e levá-los à imoralidade. Queridos irmãos, nós vamos ouvir esta manhã a parte central desta mensagem. Necessitamos permanecer no caminho do Senhor. Como dice aquí el Señor, Él quiere que tenhamos raíces como o do cedro do Líbano, que não importa os ventos de doutrina que vão se apresentar na igreja e que vão estar aí para destruir nossas vidas. E diz que as crianças em Cristo são levadas de lá para cá. Por isso que nós necessitamos crescer, e esta igreja se chama Caminhos a Sião, não por um nome qualquer não, identifica o caráter e o ministério de aprendermos o caráter do Senhor e as formas como Ele se move. E assim vamos crescer, porque Ele é justo e trata com os ímpios, porque Ele faz isto e o outro. Isso é conhecer os seus caminhos. E a Escritura diz que Ele deu a conhecer os seus caminhos a Moisés. E Ele também quer dar a conhecer os seus caminhos a todos nós. Mas escutem, irmãos, conhecer os caminhos do Senhor e andar nesses caminhos requer perseverança. E isso é o que muitos não gostam de ouvir. É a realidade. Mas é o que nós todos necessitamos, meus irmãos. Amém? E é o que o Senhor me ha mandado a pregar. Assim é que não vou mudar, porque se eu mudo minha mensagem, o Senhor me faz a um lado, porque não estás fazendo o que eu te mandei fazer. Cada faz o que o Senhor lhe ordena fazer.
Dice en verso 6, estenderse-han os seus ramos como ese cedro. Dice, o seu esplendor será como a da oliveira. ¿Por quê? Porque aí o Senhor quer derramar a sua unção. A unção da oliveira é a parte central dessa metáfora. O Senhor dice, vós teis a unção do santo. Qual é a unção do santo? O seu Espírito. A unção do santo Deus é o seu Espírito. O azeite do candelabro que dá luz, entendimento, é o seu Espírito. Diz a Escritura que ninguém conhece o coração de Deus sino o Espírito de Deus. Ninguém conhece o coração do homem sino o Espírito que está nele. Mas não conseguimos ter essa capacidade de conhecer nosso próprio coração. Mas Deus nos deu o seu Espírito para nos revelar não só as verdades que o Senhor nos ensinou para nos sustentar nestes últimos dias e em toda a nossa caminhada, nossa peregrinação nesta terra, porque eu creio que a todos nós estamos cientes que estamos aqui só de passo, certo? Mas esse Espírito também nos foi dado para que tenhamos a unção do Santo, irmãos, e sejamos ungidos, sejamos oliveiras, dando aceite ao Senhor. E diz sua fragrância como a do Líbano. Todos nós temos um cheiro, e o cheiro que este mundo quer sentir e olfatear, se diz, não? Oler, cheirar em nós é a fragrância do Cordeiro de Deus, é a fragrância de vida, a fragrância do nardo puro. Essa fragrância, todas estas metáforas falam nisso, dice, e agora entramos ao versículo número 7, que é o que vamos a concluir. Os que se assentam de novo à sua sombra, dice, voltarão. Que interessante isto. Quando dice voltarão, está falando de uma restauração. Voltar é restaurar na Bíblia. Mas está dizendo que voltarão aqueles que se assentam de novo à sua sombra. Quantos de nós, irmãos, estamos cientes que só debaixo da sombra do Senhor estaremos seguros? Vejamos juntos, por favor, alguns textos rapidamente. Salmo capítulo 17, verso 8. Dice, guárdame como a menina dos olhos, escóndeme à sombra das tuas asas. O salmista está pedindo proteção completa. Quantos de vocês protegem seus olhos até inconscientemente, por uma reação imediata, por um reflexo imediato? É uma coisa de proteger os olhos. O sea, talvez uma das partes mais importantes de nosso corpo. E aqui o salmista está dizendo, Senhor, tu me ves assim a mim. Ele vê assim a seu povo, a sua igreja, é como a menina dos seus olhos. E devido a isso, diz, Senhor, escóndeme à sombra das tuas asas. ¿Por quê? Porque este salmista encontrou nesse lugar proteção. Capítulo 36 e verso 6 diz também: a tua justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos. Vamos ver aqui, 36. 36, 7. Eu creio que não é a referência aqui. 36, mas é no capítulo, deixem ver aqui. Onde? Ah, é o 7, não é o 6. É o 7, por favor. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Eu coloquei o verso 6, mas é o versículo número 7. Agora vejam aqui a mensagem. Por que por isso? Por que os homens procuram a sombra das asas do Senhor? Sim, mas é que ele falou aqui no verso 7, ao princípio.
Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Os homens procuram, irmãos, a sombra das asas do Senhor, devido a que Deus é bom. A sua bondade está disponível para todos aqueles que queiram estar debaixo das suas asas, como diz também o Salmo 91, verso 1. Esse é muito conhecido por nós. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, dice, descansa à sombra do Onipotente. E em Ezequiel capítulo 17, quero que juntos vejamos essa passagem. Ezequiel 17 e versículo 22, falando desses cedros, diz o Senhor: assim diz o Senhor Deus, também eu tomarei a ponta de um cedro e o plantarei. Está falando da restauração do reino. Do principal dos seus ramos cortarei o renovo mais tenro e o plantarei sobre um monte alto e sublime. No monte alto de Israel o plantarei e produzirá ramos, dará frutos e se fará cedro excelente. Debaixo dele, desse cedro, da sombra dele, habitarão animais de toda sorte. E à sombra dos seus ramos se aninhadarão aves de toda espécie. Saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, abati a árvore alta, elevei a baixa, sequei a árvore verde e fiz reverdecer a seca. Eu, o Senhor, diz, eu o fiz. É Ele o que tem domínio, eu o que levanta o pobre, ele que baixa ao orgulhoso. Queridos, quantos de nós queremos manter-nos nessa sombra do Altíssimo? Só os que têm experimentado a bondade do Senhor e sua grandeza correrão a essa sombra. Por isso diz no Salmo 30, em Isaías 32, 1: eis aí está que reinará um rei, o mesmo que falou Ezequiel aqui, 17, um rei com justiça, e em retidão governarão príncipes. Vejam que coisa, príncipes governarão com justiça, com retidão. Verso 2: cada um servirá de esconderijo contra o vento. Ou seja, o Senhor também fez que cada um de nós sejamos como Ele é, que possamos dar cobertura também, que possamos dar proteção, esconderijo, ajuda, socorro, de refúgio contra a tempestade, de torrentes de águas em lugares secos, e dice, e de sombra de grande rocha em terra sedenta. E sim, em um deserto, uma grande rocha que reflete uma sombra enorme, que acontece aí? Aí há uma temperatura diferente. Aí podem estar acolhidos no deserto, porque a temperatura aí é muito mais baixa, refrescante. Então, o Senhor está mostrando-nos aqui, Ele está profetizando, Oséias, mas a palavra do Senhor fluindo através dele, como o Senhor quer restaurar o seu povo de uma maneira tão preciosa, que agora Ele nos leva a esta outra parte aqui. Então diz, aqueles que estão debaixo, que têm aprendido a preciosidade de estar debaixo de sua sombra, eles voltam, e que acontece com eles? Serão vivificados como os cereais. Esta é a outra parte, a número 6. Se você tem levado as contas, esta é a número 6. Serão vivificados como o cereal. Então o Senhor está nos mostrando aqui, através de procedimentos naturais. Vocês percebem? Oliveira, cedro, lírio. E agora está falando de florescer como o cereal. Está mostrando através de processos naturais o que Ele espiritualmente está fazendo com o seu povo. Agora Ele está mostrando que haverá um florescimento, e depois do florescimento vem o quê? Fruto. O fruto. Agora, tudo isso, irmãos, tudo isso é efetuado através de Jesus Cristo. É o que nós vamos ver esta manhã. Como é que através dele unicamente nós podemos dar flor e fruto pela sua própria vida? Como diz em João capítulo 12, verso 24, conhecido a passagem por todos. Lembram?
Se o grão de trigo não cai na terra e morre, fica só. Mas se ele morre, dá muito fruto. Então, a vida frutífera do povo se iniciou com um grão de trigo, a vida de Cristo, e foi através de sua morte. Por isso a metáfora do grão caindo em terra, ou seja, enterrado, sepultado. Como o próprio salmista escreveu de Jesus: não deixarás que minha alma no Seol, ni verás, ni permitirás que teu santo veja corrupção, falando do corpo de Cristo na sepultura. Então, tudo iniciou, aqui está dizendo, florescerá como o cereal, ou será, melhor dito, a palavra é vivificados como o cereal. E aqui especificamente, aqui está falando do trigo. O cereal aqui específico é o trigo. Vivificado, da forma como é vivificado. Eu enviei umas coisas para projetar aqui, mas não consegui enviar, então me desculpe que não tenha algo mais agradável para ver. Mas que o Senhor nos ajude a ouvir atentamente, ¿sí? E que nós apercibamos o que Ele quer nos mostrar. Amém. Então, florescimento. Primeiro, o plano de Deus revelado através da morte do Filho. E o florescimento não acontece senão é também através do Filho. Ninguém floresce e ninguém dá fruto senão através do Filho. ¿Sí? Ou seja, não somos nós os frutíferos, é Ele através de nós. Nós temos nova vida porque Ele mora em nós. Nós damos fruto porque nós permanecemos nele. É o que a Escritura ensina. Amém? Agora, como é vivificado o cereal? O processo do cereal, e especificamente o trigo, é um processo que para a maioria de nós é conhecido, mas de uma forma muito supérflua. Nós sabemos que é semeado e aí há que esperar. Mas ele tem um processo muito especial. Praticamente a semeadura até a colheita do trigo tem 3 fases. A primeira fase, os agricultores todos do mundo reconhecem e o chamam a fase vegetativa. Esta fase vegetativa é chamada também de fundação. Por quê? Porque é o momento quando o grão é colocado no chão, na terra, como a 15 ou 20 centímetros de profundidade. Se abre o sulco e aí é colocado, depois se fecha, aí é sepultado o grão. Esse é o processo, sepultamento. Sim? O sepultamento. Impressionante que a própria Escritura fala de que o Senhor morreu e aí se inicia a vida, aí o grão começa a ser vivificado. Mas quantos de vocês lembram que em Romanos capítulo 6 diz a Escritura algo que compete a nós? Versículo 1 desse capítulo 6 de Romanos diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Quem poderia responder? De modo nenhum. Amém. Essa é a resposta certa. Como viviremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou seja, queridos, como começa a vivificação do grão? Através de que Cristo, o grão, é colocado aqui no coração, mas ele através de sua morte. Mas essa morte, nós também temos que ser identificados, e lo somos através do batismo em águas. ¿Sí? Quando somos batizados em águas, que é a nossa circuncisão, diz que ali somos sepultados juntamente com Cristo. ¿Por quê? Porque nós também temos que nos identificar que estamos morrendo a este mundo. E eu creio que devemos morrer mesmo, porque diz João em sua carta que todo mundo está debaixo do maligno. E nós não queremos estar debaixo do maligno, nós estamos debaixo da sombra do onipotente.
Ahí queremos estar. Y dice, verso 3, o por ventura ignoráis que todos nos que fomos bautizados en Cristo Jesús, fomos bautizados na sua morte, fomos pues, ¿qué cosa dice ahí? Eso es simbólico. Ninguém de nós foi sepultado, mas sim nas águas. Por isso é que o batismo deve ser por imersão. Ninguém é batizado só por aspersão. Amém? Ninguém vai ser sepultado só com um pouquinho de terra na cabeça. Não, vai ser sepultado totalmente coberto. E assim é o batismo. Por isso é que diz, fomos pues sepultados com ele na morte pelo batismo. Ou seja, houve uma identificação. Se é preciso, Cristo veio a vivificar o grão através de sua morte e ressurreição, mas nós também temos que abraçar a cruz. Esse é o ponto. Quando fazemos isso, o grão está sendo vivificado. Ou seja, a vida de Cristo cresce quando eu diminuo. E esse é o processo que devemos manter durante toda a vida. Porque se somos, verso 5, se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, este versículo sí gostamos. Certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Todos queremos ser parte da sua semelhança na sua ressurreição, mas poucos estamos dispostos, talvez todos, falando honestamente, devido à fraqueza da carne, não queremos abraçar esse caminho. Então, o primeiro processo é o processo vegetativo. Tem que entrar a um processo de fundação que vai desde a sementeira ou a semeadura. Qual é a palavra correta? As duas? Semeadura, desde a semeadura até o início floral, ou da floração, se diz? ¿Sí? Até esse início, aí termina esse processo ou essa etapa vegetativa ou de fundação, e leva aproximadamente 6 meses. Imagina, desde que o grão é colocado ali, até que começa a germinar, sai a plantinha e começa a levantar-se um pouquinho, então ali passam 6 meses. Por isso o agricultor tem que ter paciência. Logo, a segunda fase é a fase reprodutiva. Essa fase é chamada também de construção. Sabem por quê? Porque aí se está estruturando a espiga, ou a espigueta, como chamam muitos agricultores. Se está estruturando, ou seja, está começando a colocar-se de tal maneira para preparar-se para a sua etapa final, que é dar fruto. Então ali é uma etapa aproximadamente de uns 2 meses. Nessa se inicia qualquer agricultor que conhece e trabalha nesse campo, ele vai ver os primórdios das espiguetas, os duplos anel que eles chamam, que se estão formando para ir se levantando aos poucos, e já colocando a ponta como realmente que é a parte produtiva, a parte da ponta da espiga. E a terceira etapa é o enchimento de grão. Essa terceira etapa é chamada também a etapa da produção. Aí vem a produção do trigo, e começa pouco depois da floração e encerra na maturação fisiológica. Ou seja, quando ficam determinados, imaginem vocês, o peso de cada grão e o rendimento total da espiga dos grãos. 2 coisas que eles consideram, e isso também leva desde a floração até a maturação do grão, 2 meses. Em realidade são como de 8 a 9 meses em total, desde o momento da semeadura até a colheita, que leva esse processo do trigo. Praticamente é um ano inteiro esperando, porque depois tem que deixar que descanse a terra para poder semear de novo. Mas esse é o processo. Por que é preciso de tanto tempo para dar fruto? Talvez você possa pensar, bom, 1 ano não é muito, mas em nós não é igual. Nós não necessitamos 1 ano só para dar fruto. Isto é, podemos dar frutos em diferentes áreas de nossa vida, temos que entender isso. Mas o processo pessoal que o Senhor está fazendo em cada um de nós
pode levar toda a vida. Por isso é que o Senhor está nos revelando que isto requer, que essa questão do crescimento não é algo da noite para o dia. Não é uma questão de aceitar a Cristo e eu já posso começar a pregar e a ensinar. Não, não é assim. É um processo que requer paciência, que requer estruturação, que requer construção, que requer maturidade. E para isso temos que passar por um processo não só interno, que já está estabelecido pelo Senhor, sino também externo, pelos elementos externos que estão aí, que contribuem para o crescimento e também são muitos deles negativos ao crescimento se são difíceis, como uma geada muito forte, como uma tempestade, como uma chuva muito forte, pode estragar o fruto, né? E os agricultores têm que enfrentar cada uma dessas coisas. São elementos negativos e alguns outros também elementos muito positivos que nós necessitamos ambos respeitar e saber que são parte desse processo. Amém? Aqui o grão, esse grão de trigo, ele já sabe o que tem que fazer. Ele se entra no lugar certo, se entra como a irmã Auristela compartilhou, a temperatura ideal, porque até o chão tem que ter uma certa temperatura e a umidade necessária. E quando está já no lugar certo, ele vai começar a se abrir e a começar esse processo precioso. Por isso o Senhor diz que Ele vai fazer também que o grão seja vivificado. Ou que possamos orar esta manhã e dizer: Senhor, aviva a Tua obra no meio de meus dias. Aviva a Tua obra no meio dos meus dias. Então esse é o início da vivificação do cereal ou do trigo, o início da nossa verdadeira vida, quando Jesus Cristo é semeado no coração. E o próprio profeta diz aqui no capítulo número 6, se vocês querem conferir comigo, o próprio profeta Oséias, vamos aí? Capítulo 6, nos revela quando é que se inicia esse processo. ¿Están prontos? Versículo 1 e o 2 diz: vinde e tornemos para o Senhor. Fala de conversão, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. E para Ele continuar sendo soberano, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias, como diz? Nos revigorará, dará vida. Ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. A vivificação do grão começou após a ressurreição de Cristo. Toda relação, escutem, todo ser humano que viveu antes de Jesus, homens e mulheres de fé, desenvolveram uma relação com Deus. Deus os visitou, Deus os tocou e Deus os afastou para Ele. Por isso é que o Senhor criou um sello de Abraão para que todos os santos de fé estivessem aí aguardando em um certo cativeiro até que o Senhor fizesse a obra no final dos tempos, diz, no cumprimento de todos os tempos, e então eles pudessem entrar, porque a porta para todos entrar ao céu ficaria aberta pela obra de Jesus. Então aqui Oséias mesmo nos está dizendo que isso se iniciou através da ressurreição de Cristo Jesus. Por isso que vale a pena considerar também o que diz em João capítulo 11, e versículo 25, diz-lhes Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. E o 12:24, se o grão de trigo não cai na terra e morre, fica só.
mas se morrer, produz muito fruto. E ele falou isso no contexto dos gregos que queriam ver Jesus, e ele não se revelou aos gregos, mas les falou que em breve estaria com eles, através de outros vasos, de outros instrumentos preciosos, Cristo neles, manifestando seu poder e a sua glória no meio dos gregos, e lhes daria vida, porque o grão de trigo primeiro precisava morrer para dar essa vida. Então, o arrependimento e o perdão do ser humano, desde a queda, esteve disponível. Desde a queda, esteve disponível para todo ser humano. Isso, ainda que não entrasse ao céu, entende? O arrependimento, o espírito de arrependimento, para que os homens reconhecessem seu estado pecaminoso, estava disponível. De fato, o espírito de arrependimento é um dom de Deus que é enviado para tocar e quebrantar o coração do homem. Em Cachiquel, é uma língua em Guatemala, uma das muitas línguas que se falam em Guatemala. Em Cachiquel, a palavra arrependimento quer dizer doe aqui no coração. Assim eles traduziram o arrependimento na sua linguagem. Doe no coração, dor no coração. E é que cada ser humano pode sentir isso e pode ter o perdão de Deus, sim? Mas tinha que esperar até que o Senhor enviasse ao grão de trigo. E por isso é que quando nós nascemos de novo, esse grão de trigo vem aqui ao coração, entra aqui a esta terra, e ele precisa começar a crescer, e vem outra vez esse processo e aqui as 3 etapas, para que nós também sejamos frutíferos, porque o Senhor quer nos fazer frutíferos, mas Ele também espera que cada um de nós aqui nos identifiquemos com esse grão e com esse processo, desde o início. Amém? Por isso é que o Senhor, através dessa vivificação do grão, nos torna justos, quer dizer, sem culpa, sem culpa. E realmente, irmãos, quando uma pessoa entra a experimentar um novo nascimento, não importa que experiências viva nesta terra, seus olhos, sua visão será diferente. Muitas pessoas querem que todas as coisas mudem no mundo, não vão mudar. Oremos para que o Senhor faça obras, mas escutem, as coisas vão continuar mais duras e difíceis. A pessoa que tem que mudar sou eu. A perspectiva que tem que mudar são meus olhos, minha visão de como eu vejo as coisas. Porque não importa quão difícil seja uma situação, não importa quantas dificuldades eu encontro, se eu tenho ao Senhor e eu vejo com os olhos de Cristo, as coisas podem mudar totalmente, da noite para o dia. Isso sim pode ser rapidíssimo e vai depender de mim, porque o Senhor quer que eu veja isso. A pessoa transformada adquire uma nova perspectiva da vida. A pessoa vivificada adquire uma nova perspectiva da vida. Não vai ter medo de nada. Olha as coisas através de novos olhos, os olhos de Cristo. Essa pessoa é diferente. Eu li a história de uma mulher, de uma jovem senhora, que ela vivia num lar onde havia muita discórdia, muita contenda nesse lar. Sempre haviam diferenças, sempre se levantava a voz, sempre havia insatisfação. Seu semblante conservava e sempre refletia uma infelicidade pelo ambiente que ela vivia todos os dias em sua casa. Ela irritava-se facilmente e muitas vezes ela não conseguia conter esses sentimentos, e às vezes até pensava: eu vou fugir de tudo isto. Ela pensava que separando-se dessas pessoas e indo-se a outro estado, indo-se a outro país, podia fugir dessa realidade. Mas um dia, passaram vários dias, e um dia mais na frente, ela se encontrou com uma
amiga que a conhecia e conhecia já de atrás o contexto de vida dessa outra pessoa, dessa mulher jovem. E então ela a viu sorrindo e refletindo uma experiência íntima. Quando alguém tem uma experiência íntima, ou seja, no interior, vai refletir isso nos seus olhos e no seu rosto. Todo o que nós estamos sentindo aqui adentro, refletimos aqui no rosto. Eu posso ver a cada um de vocês e discernir. Não é complicado, porque nós não somos complicados. E assim estava ele agora, diferente, refletindo uma experiência íntima. E então sua amiga lhe perguntou: e como vão as coisas em casa? Porque ela conhecia as circunstâncias. Do mesmo jeito, disse ela. Do mesmo jeito. Mas eu é que estou diferente. Faz muita diferença viver Cristo em nós. Eu pergunto, não faz? Queridos, esta mulher encontrou a resposta para as circunstâncias de sua própria casa, de seu próprio trabalho, de seu próprio ambiente. É ela a que precisava uma experiência íntima. O grão precisava ser vivificado nela. ¿Sí? E começar a crescer, e começar a manifestar as coisas preciosas que há no reino do Senhor. Nós necessitamos outros olhos. As coisas não vão mudar. Eu lhes garanto, é provável que se tornem mais difíceis. Sigamos orando, porque não devemos perder a fé. Mas os que precisam mudar somos todos nós. Portanto, a nova vida só pode ser desfrutada após experimentar uma grande luta interna. Uma nova vida vem como resultado. Lembram o testemunho que contou a irmã Vera de um médico, era não? De um homem que se convertiu. Era médico? Não lembro se era médico. De uma forma duríssima, e que ele nem queria contar alguns detalhes. Deus trata com cada um e Ele coloca uma intensidade de um grau de pressão diferente com cada um de nós para vivificar o grão. Graças a Deus por isso, porque se Ele nos abandonasse a nosso próprio caminho, estaríamos perdidos. Mas Ele não nos deixa, meu irmão, não nos abandona. Por isso é que diz que os homens vão se cobijar debaixo de suas asas, porque encontram e conhecem a bondade do Senhor. Bendito seja seu nome. Uma grande luta interna, uma grande necessidade de ser resgatado. E felizmente, Deus é que coloca no coração essa necessidade. É Deus que está colocando essa necessidade para poderlo resgatar, para poder livrá-lo. Por isso Ele envia seu espírito de arrependimento, para poder convertê-lo, para que saia já desse cubículo, desse encerramento pessoal, e entre a ser parte e experimentar a vivificação do grão. E o Senhor utiliza a tribulação para nos resgatar. Impressionante. Eu, como pastor, tenho visto isso por muitos anos, como muitas pessoas vêm ao Senhor através de momentos bem difíceis. E crentes são afirmados em sua vida cristã através de tribulação, de provas, de dificuldades. São afirmados mais no caminho do Senhor. Se o Senhor nos abandonara, todos relaxaríamos, porque todos temos a inclinação de baixar a força e o como le chamam, o pique da corrida. Começamos com todas as forças e daí paremos, descansemos um pouquinho, porque o Senhor sabe disso. Então Ele pressiona, a vezes até coloca um ladrão que vem e nos obriga a correr,
porque vemos que hay una dificultad y que hay un perigo, y si no es así, ahí ficamos. Dios tem controle de tudo. Deus misericordioso e benigno, bendito sea o nome do Senhor. Por eso es que todos van en un momento determinado experimentar una crisis existencial. Todos nesta terra, alguns vão rejeitá-la, outros não, mas todos vão experimentar uma crise existencial. Vão a reconhecer que eles não vieram a este mundo só para comer, não vieram a este mundo só para dormir, não vieram a este mundo só para viver e procriar e ter uma família. Todo mundo vai ter a oportunidade de saber e de experimentar que vieram a este mundo para conhecer a luz que é Cristo Jesus. Irmãos, vejam só, meditem nisto. Cada dia, que é o primeiro que praticamente inicia um novo dia? A luz do sol. E como diz que a vida do justo é como a luz da aurora, ou seja, o nascimento do sol, que vai andando, diz, até que o dia é perfeito. O Senhor quer nos levar a esse dia perfeito, onde sua luz vai abranger todas as áreas de nossa vida, e nada vai ficar escondido. Não escondamos nada do Senhor. Ainda que tenhamos vergonha de declarar algo, irmãos, diante do Senhor não devemos ter vergonha. Vergonha é não dizer o que está escondido, e eu acho também que isso é um engano, porque Deus conhece todas as coisas e conhece cada cantinho de nosso coração. Então Ele está vendo que é falta de fé, uma, ou a outra é que amamos tanto isso que não o queremos declarar, porque queremos continuar um pouco de mais tempo com esse assunto, com esse problema, com esse pecado. Mas Deus quer livrar-nos, irmãos, por isso sua luz está allí. Que preciosa a pressão de Deus. Escutem só para les dar aqui praticamente 3 exemplos rápidos. Como foi a conversão de Nicodemos? Como foi a crise existencial de Nicodemos? Em sua área, sabemos, dice, que tens vindo de Deus como mestre. Percebem? Ele era um mestre em Israel, e foi na sua área de ensino, foi na sua área de preparação, de conhecimento bíblico, que ele foi confrontado. Chegou a uma crise existencial que ele não suportou mais, procurou ao Senhor, e essa noite ele nasceu de novo. O grão foi vivificado em sua vida, sem necessidade de tribulação. Diferente, cada o Senhor sabe como operar. Não assim o carcereiro de Filipos, que estava passando uma crise tão terrível, dentro da cadeia. Era um soldado guarda, que estava aí há alguns anos, tinha sua família. A Bíblia diz que ele e sua família se convertiu ao Senhor, mas era uma crise tão grande que havia em sua vida, que Deus sabia dessa crise que havia em seu coração, e Ele lhe revelou a Paulo, do outro lado do mar Egeu. Já começou a livrá-lo, disse, não fica aqui, venha para aqui, não para lá, vem aqui. E o Senhor dirigiu até Troas, e em Troas essa noite, disse que o Senhor lhe deu uma visão, e aí estava um homem macedônio, dizendo, socorro, ajuda-nos, vem a Macedônia e ajuda-nos. E então diz aí a Escritura, Atos capítulo 16, que Paulo entendeu que o Espírito, que o Senhor, dice, queria levá-lo para lá. Então deixaram toda a Ásia sem pregar e foram para Macedônia, chegaram lá, e aí aconteceram outras coisas antes de que chegar, até que já estavam presos, e ele não sabia que exatamente na prisão estava o homem macedônio. Havia uma luta tão terrível que aquela noite ele se ia tirar a vida. Lembra? Dice que ele tirou a espada, ia se matar, porque a vida dos presos estava sob a sua responsabilidade, e de todos modos ele teria que enfrentar
a morte se os presos escapavam. Então ele preferia morrer por si mesmo. Tomou a decisão e quando estava para se matar, irmãos, era o último ato da sua vida. Ele ia se suicidar. Veja até onde chegou a crise existencial deste homem. E acreditem, sem dúvida ele estava sentindo-se um pecador, um imundo, e os deuses de Filipos, os deuses gregos e os deuses romanos o ajudaram para compreender e para ter paz no seu coração. Havia uma angústia. E essa noite, Paulo lhe disse: não te faças dano, porque todos estamos aqui depois do terremoto. As portas abertas, mas ninguém tinha fugido. O Senhor protegendo, hasta ele ordenou: ninguém escapa aqui. O sea, Paulo e Silas não sairiam, pero o resto dos presos, ninguém vai embora. Não é para sair de aqui não. E todos ficaram. Então o homem já não se tirou a vida. Mas escutem sua pergunta. Dice que ele entrou procurando luz. Le deram luz e entrou diante de Paulo e Silas. Se ajoelhou diante do Deus que serviam Paulo e Silas. E disse: senhores, que eu faço para ser salvo? ¿Ven sua crise existencial? Havia uma luta. Saber quanto tempo esse homem estava passando uma luta tão terrível. Ele não só ia se matar fisicamente, ele estava já vendo sua morte espiritual e estava espantado. Senhores, que devo eu fazer para ser salvo? Reconheceu seu pecado, mas também ouviu a palavra de salvação e sua alma, o cereal, foi vivificado através da palavra. Dice: crê no Senhor Jesus Cristo, o grão de trigo, e serás salvo tu e toda a tua casa. E aconteceu, irmãos, essa noite ele creyó, dice, na palavra do Senhor e toda a sua casa, e essa noite todos foram batizados e se alegraram de crer no Senhor Jesus. Que milagre! Mas isto não se compara com a crise existencial de Nicodemos. ¿Por quê? Porque cada um tem uma coisa diferente. Outro exemplo, que com esse termino, dos exemplos, dos três que mencioné, é Lídia de Tiatira. Lídia é uma mulher da cidade onde o Senhor disse: não preguem lá, pregam aqui. Mas Lídia não estava lá, estava aqui. Exatamente o lugar onde ela ia ouvir a palavra do Senhor. E diz que Paulo chegou a Filipos e perguntou: onde está a sinagoga? Não, aqui não há sinagoga. Não se reúnem aqui? Não, aqui não há suficientes judeus para fazer uma sinagoga, então não há sinagoga aqui. Então onde se reúnem para orar? Pues se reúnen no rio. Hay un grupinho de mulheres que van ao rio, mulheres judías. E então dice que Paulo e Silas foram para o rio para pregar a palavra do Senhor. E aí se juntaram com as mulheres e de repente, pues obviamente le deram um tempo a nossos irmãos. Querem compartilhar algo? Pues não, desde começa Paulo a pregar a palavra. E aquela mulher, Lídia, era uma mulher rica. Ela era vendedora de tecidos, se diz, ¿verdad? De púrpura, muito caros, só nobres, príncipes, reis podían comprar esos tecidos. O sea, la mujer no era una mujer de clase media, no era una mujer rica, bien acomodada, mas a pesar de ser una mujer rica, estaba na reunião espiritual, no lugar e no tempo indicado para que o grão de trigo fosse vivificado em seu coração. Ali estava ela, sentada e ouvindo. E escutem, vocês podem ler aí em capítulo 16, vão estudar isso no fascículo. No capítulo 16 diz que esta mulher estava ouvindo com atenção a palavra de Paulo. E diz a escritura: e Deus abriu seu coração. Que milagre! Olha, ven vocês que Deus está vendo-nos a crise? Esta mulher era uma mulher rica, não necessitava nada, mas era uma mulher espiritual, uma mulher que reconhecia a sua necessidade e a necessidade da sua casa, porque não só ela se convertiu, toda a sua família também foi batizada com ela. Ou seja, todos creram na palavra que Paulo pregou. Então não importa qual é tua crise, qual é a intensidade que há sobre tua vida, o importante é que o Senhor quer vivificar o grão, e o Senhor o tem prometido. Amém. Como dice o Salmo 138, verso 7,
Si ando en medio a tribulación, tú me refaces a vida. ¿Ya leerán conmigo? Si no, escríbanlo. Salmo 138, verso 7. Si ando en medio a tribulación, tú me refaces a vida. Parece ser que há algo que é operado no meio da tribulação que não pode ser operado em nenhuma circunstância. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos. Estou passando momentos difíceis. A tua destra me salva. Isaías 61, verso 11 dice: porque como a terra produz os seus renovos, escutem, outra vez, semeadura e todo o processo até a colheita, dice: porque como a terra produz os seus renovos e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, tenham a certeza que esse grão de trigo que está aqui adentro vai dar um fruto precioso em nossas vidas. Assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Deus fará brotar justiça e louvor na tua vida. Mas é preciso algo, que é o que vamos a terminar. E dice: e florescerá como a vide. É a número 6. E florescerá, dice ao final do verso 7. E florescerá, ou como dice também outras versões, que é correto segundo o hebraico, e crescerá, ou se desenvolverá como a vide, ou a videira. Então aqui o Senhor fez já duas metáforas. A primeira é a vivificação do grão, que é por obra de Jesus Cristo, e agora o florescimento, e logo da flor vem o fruto, que o Senhor está comparando ao fruto da vide, um fruto abundante, num cacho de uvas. Dice a Escritura que quando os espias chegaram à terra prometida e levaram de volta, depois dos 40 dias, um cacho de uvas de Escol. Escol é um lugar na terra prometida onde era tão frutífera a terra que dice que as uvas eram deste tamanho. Quando vão outra vez a Israel, me traz uma, ainda que já seja seca. Enorme. Dice que era tão grande o cacho que 2 homens com uma vara de madeira traziam um cacho. Imagine, um cacho. Hoje em dia, em Israel impressionam, porque eles arrumam os cachos como que fossem aqueles cachos antigos de Escol, e colocam vários racimos. Não parece um grande racimo. Não, aquela época era 2 carregando um cacho. Irmãos, que frutífero. Imagine uma uva só para cada um. Coma esse o almoço. Parece maçã del tamanho enormes. O Senhor quer nos fazer também frutíferos como a videira. Isso que o Senhor está dizendo aí, Ele que está transmitindo que se estamos sob a sombra do Onipotente, seremos prosperados. Haverá abundância de trigo e também muito fruto da videira. O fruto vai desenvolver como se desenvolve em quantidades exorbitantes o fruto. Quantos de vocês têm estado numa vinha? Não? É lindo isso. Eu queria lhes mostrar isso, mas não consegui enviar. E nós, um irmão lá, há muitos anos, ele decidiu semear essas umas videiras, os almácigos de videiras, e que se levantam enramadas assim. Tem uma raiz um pouco torta, feia, desagradável. É feia a raiz, o tronco da videira se levanta torta, mas elas se levantam enramadas e ele começa a prosperar assim. Então ele colocou varas e haviam assim caminhos onde a gente podia passar por debaixo e pegar as que já estavam prontas. Isso é uma maravilha, isso. Depende do bom clima para dar melhores uvas e dar o melhor vinho. Mas é uma coisa impressionante. E o Senhor quer que nós sejamos como a videira. Agora conheçamos a videira, e aqui termino. A videira é o mesmo que parreira. ¿Sí?
Você pergunta qual é a parreira? É a videira. E a videira é a parreira. E é uma trepadeira da família das vitáceas que possuem tronco, como já falamos, retorcido. E algo interessante, seus ramos são flexíveis. Flexíveis. O Senhor quer nos fazer também com essa habilidade de poder ainda contornar qualquer dificuldade, sim? E seguir à frente. Aqui vamos, para cá, e vamos encontrar a forma de prosseguir. Aqui tem uma trepadeira, a Fabiola, que deixou crescer aqui. Se vocês querem vê-la depois, aqui é um vaso atrás, debaixo da planta que está pendurada aí. Há uma trepadeira. Começou a Fabiola colocou uma antena de 2 varas, e a trepadeira encontrou a antena. E começou ping, 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 ping. Subiu toda a antena e havia um fio um cabo assim de eletricidade, e começou também eu cortei a ponta. Fabiola me pediu que cortasse a ponta, cortei a ponta, então ela começou a se colocar bem bonita na parte de embaixo, e vean que bonito. Crescendo, e não importa a dificuldade, vai encontrar a maneira de crescer. O Senhor também quer que os ramos sejam flexíveis, folhas grandes, maior oxigênio, folhas grandes, flores esverdeadas. As flores da videira é interessante, porque cada florzinha é um fruto. Então eu dou muitas flores, todas juntas quase, monte de flores para dar o fruto, e posteriormente essas flores se transformam no fruto que é uma uva. Então, para terminar, vamos a João capítulo 15. Aqui estamos no final da nossa mensagem. E corri, como sempre, para não tomar muito tempo, mas já estamos aqui no final. ¿Estamos juntos? João capítulo 15. Aqui vamos a ver 2 coisas que o Senhor revela. Uma, quem é a videira, quem é o agricultor. E uma terceira, quem são os ramos. E logo ele revela outras 2 coisas importantíssimas, que é a que queremos considerar. Vamos juntos aqui, versículo 1. Diz: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Ou seja, ele está trabalhando, como ele mesmo disse: até agora meu pai e eu trabalhamos. Está trabalhando na obra, na sua horta. Agora, no verso 2 diz: todo ramo, e esse todo ramo é, verso 3, vós já estáis limpios pela palavra que vos tenho falado. Os ramos são os seus discípulos. Somos nós. Dice: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Porque é o que acontece com a videira, é muita poda. Ele poda folhas, poda o que já está também danificado pelos bichos, porque tem praga, a videira tem muita praga. Há uma mosca específica que chega aí para destruir as uvas, é incrível. Dice: e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estás limpos. Quem nos limpa? Sua palavra. Por isso que necessitamos comer a sua palavra e beber da sua palavra, porque ela nos limpa, nos purifica, quer dizer. Verso 4. Aqui agora é algo importante. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós, os ramos, o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Então aqui estão outras 2 coisas reveladas de parte do Senhor. A primeira é uma dependência. Eu, o ramo, devo depender da videira. A videira não depende de mim, porque Ele é a vida. Ele é a vida, a videira é a vida. E Ele quer compartilhar conosco sua vida e sua
saiva, se diz, não? Seiva. Essa vida que está na planta, Ele quer compartilhar. Mas temos que ter uma dependência. Nós necessitamos depender. Mas agora há outro aspecto: dependência e permanência. Não importa as circunstâncias que vivamos, necessitamos permanecer. E entendam, não estou falando de permanecer nesta igreja, viu? Eu não faço isso. Não manipulo suas vidas. Nunca o farei. Mas se a palavra de Deus está aqui, vale a pena permanecer. A dependência nos faz reconhecer que sozinhos não podemos fazer nada. A pessoa que faz coisas sem consultar ao Senhor não ha aprendido a dependência. A pessoa que nem ora para um projeto não tem aprendido a dependência. E a pessoa que não suporta as provas, que não suporta dificuldades, é porque não tem aprendido a permanência. Irmãos, todos nós necessitamos depender do Senhor, de agarrar a sua mão bondosa e poderosa e dizer: Senhor, eu sem ti nada posso fazer. Não é o que ele disse aqui? Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Não, verso 5: quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O que quer dizer nada? Muito obrigado. Coisa nenhuma. Boa definição. Coisa nenhuma. Nada, é uma dependência. Senhor, eu dependo do Senhor. E agora eu vou permanecer. Permanecer é praticamente o reconhecimento que só ali eu posso dar fruto. É o reconhecimento que só debaixo de sua cobertura eu posso ser frutífero como a videira. Ele vivifica o grão, mas Ele sustenta o grão. Amém? Ele é o que dá a vida ao fruto. Ele é o que nos faz dar fruto. Ninguém é frutífero se não é pela bênção do Senhor. Até que o Senhor decidiu fazer fecunda a Raquel, ela começou a dar luz filhos. Quando Ele decidiu, porque quando ela se percebeu que não podia estar vivendo contrária ao caminho de Deus, então ela estava se humilhando. Se aproximou do Senhor e então o Senhor a fez fecunda. Irmãos, é o Senhor o único que nos faz frutíferos. Quero ler aqui, diz no verso 4: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Percebem? ¿Por qué o Senhor disse isso? ¿Saben que está revelando o Senhor aí? Que o Senhor também espera de nós a nossa decisão de permanecer nele. Porque Ele disse: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Ou seja, há uma situação anterior para termos essa permanência divina. Nós necessitamos nos determinar em permanecer no Senhor. Eu e minha casa, disse Josué, serviremos ao Senhor. Se vocês querem continuar adorando seus ídolos do outro lado do rio, que disse Josué? Podem continuar, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso é permanência. Isso é permanência. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, então é urgente. Assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Verso 6, se alguém não permanecer, é a palavra que o Senhor ressalta aqui neste texto, porque é importante para nós como ramos. Em mim será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, porque já não terá a seiva. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Ou seja, ele está revelando o trato com o homem velho, com aquele que não permanece. Por isso é que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo.
Verso 8 e final: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como termina ele? Com o Pai, e começa com o Pai. E diz: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. E nisto será glorificado o agricultor, o Pai, em que leveis muito fruto. E não só está falando de almas, está falando de uma vida frutífera de Cristo aqui dentro de nós. Amém. Colóquense de pé e vamos a ministrar ao Senhor. Por isso ele termina falando aqui, e é incrível a forma como termina. Podem vir aqui à frente. O Senhor me disse que ministre a vocês. Podem vir aqui, os que queiram. Ele termina e diz: e florescerão como a vide. E logo a última: a sua fama será como a do vinho do Líbano. Depois da vide vem o vinho, o suco, o resultado da pressão da fruta. O vinho do Líbano. E depois de terminar estas metáforas, está este versículo. E diz: ó Efraim, que tenho eu com os ídolos? Mas há outras versões que diz: e Efraim disse: que tenho eu com os ídolos? Ele vai perceber que não pode mais continuar com questões de ídolos. É o Senhor o único que lhe dá fruto. Por isso é que ele disse ao final: eu sou o cipreste verde. Cipreste é uma árvore. Eu sou o cipreste verde. Sabem por que diz isso? Porque esse era um termo baálico, não sei como dizer isso, de Baal. Baal, o Deus de muitos, era representado por um cipreste verde. E o que ele está dizendo é: eu sou o teu cipreste verde, não é Baal. E diz aqui: de mim procede o teu fruto, a videira. De mim procede o teu fruto. Com razão, depois de que se convertiu Israel e se converte a igreja, podem dizer: Efraim, que tenho eu com os ídolos? Que tenho que ver eu com confianças deste mundo? Porque são os ídolos, me dão confiança. Eu posso apoiar neles, esses são ídolos. Não, eu sou o teu cipreste verde. Eu sou a árvore na qual tu podes confiar. Eu sou o único que te posso dar a capacidade de dar fruto, de ser fecundo e fecunda. Fechem seus olhos. Em um momento íntimo, cada um de vocês, reflitam naquelas coisas que o Senhor falou a seus corações. Algo o Senhor te falou, algo o Senhor te disse, e esse é algo que tu necessitas trazer aqui ao altar e deixá-lo aqui. Irmãos que estão ouvindo esta mensagem, façam o mesmo. Tragam esse algo ao altar do Senhor, ajoelhem-se diante do Senhor e tragam isso e digam-lhe: Senhor, tu és a videira verdadeira e eu quero te glorificar com o fruto que é produzido pelo Cristo em mim. Senhor, eis aqui a minha vida. Eu quero ser um cedro, um lírio, uma oliveira. Senhor, eu quero ser, sim, uma videira frutífera, e quero ser um grão de trigo vivificado, Senhor, tudo pela tua obra e pelo teu trabalho precioso de agricultor. Senhor, em nome de Jesus, como tu queres, Senhor, ministramos estas vidas em nome do Senhor Jesus. Abençoa cada um por nome, Senhor. Coloca tua mão em cada vida, em cada cabeça,
cada cuerpo. Toca, Señor, a cada uno. E que cada um de meus irmãos e minhas irmãs, jovens e crianças, recebam a força da videira verdadeira, o seu sangue precioso, que cura, que liberta, que batiza com o Espírito Santo, que perdoa os pecados e que cura, que tem poder para restaurar nossas vidas. Senhor, Tu tens poder para restaurar nossos lares, nossas famílias. Nossos filhos e nossas filhas, Senhor, serão abençoados, porque nós seremos como justos numa mesa cheia de frutos da vida de nossos filhos. Senhor, cura estas famílias, restaura, vivifica, ministra de tal maneira, Senhor, que todos nós aqui sejamos tocados e vivificados, revigorizados, Senhor, em nome de Cristo Jesus, para a glória do Teu nome. Senhor, que seja a Tua unção, a unção do Santo sobre cada um, Senhor. Por favor, toca para a glória do Teu nome. Toca as vidas que estão quebrantadas e tocadas. Senhor, ministra aqueles que estão do outro lado, Senhor, dessas ondas de rádio, dessas ondas, recebendo, ouvindo a mensagem, Senhor, que sejam também tocados e ministrados com o poder de Cristo Jesus, nosso Redentor e Resgatador. Ministra, Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor. Oh, graças, Senhor. Graças, meu Deus. Jesus Cristo, tenho fome e sede de Ti. Oh, Jesus Cristo, és Tu alento do meu ser. Oh, Jesus Cristo, sem Ti nada posso fazer. Oh, Jesus Cristo, Teu rosto almejo ver. Oh, Jesus Cristo, tenho fome e sede de Ti. Oh, Jesus Cristo, és todo sustento do meu ser. Oh, Jesus Cristo, sem Ti nada posso fazer. Oh, Jesus Cristo, Teu rosto anseio ver. Fechem seus olhos e cantemos outra vez esse cântico. Oh, Jesus Cristo, tenho fome e sede de Ti. Oh, Jesus Cristo, és Tu sustento do meu ser. Oh, Jesus